A aula que eu separei é de genética, galera. Como é um conteúdo muito bom, é um conteúdo muito interessante e também é um conteúdo que a gente é um destaque, né? É um diferencial aí de preparo. Então eu vou com calma, mesmo que tenha comido esse tempo aqui, nem que vá e pegue um tempinho ali da próxima aula, porque vale muito a pena ver na totalidade, né? Sem correr. E também a próxima aula é sobre evolução. Então tem tudo a ver com genética, né? Aqui basicamente é uma introdução para a próxima aula, né? Entendendo bem genética, vai dar tudo certo, tá? Aqui eu coloquei o nome de DNA e as leis de Mendel, mas a gente fala de toda a genética. Então tem a parte ali da própria molécula do DNA, mas também as síndromes, os cromossomos, né? Algumas relações de genética para fazer, então tudo isso, tá? Quanto aos tópicos da aula, a gente tem então DNA, genes, tudo que eu acabei de falar, né? Dá um foco ali na hereditariedade, tá? A primeira lei de Mendel e a segunda lei de Mendel, e tenta captar ali os aspectos dos alelos, tá? Então, aqueles exercícios rápidos de genética. Bom, gente, a descoberta do DNA vocês conhecem, né? Apesar de ter toda aquela situação com a Rosalind Frank, né? Que é uma química, né? Então, ela tem toda uma pesquisa por trás da molécula do DNA. O artigo da biologia, né? O artigo que é citado como a descoberta do DNA, vem do Watson e Crick. Então, né, diz ali que eles pesquisaram sobre como seria, né, essa estrutura tridimensional do DNA. A gente sabe que o DNA, quando nós entramos em contato com o DNA, ele é uma molécula, certo? Então, é um conjunto de moléculas, né? Então, a gente consegue ver esse amontoado ali, né, inclusive naquela prática de extração de DNA dos morangos. Aquela gororoba ali que sobra é o DNA. Mas como funciona a molécula, né? A dimensionalidade dele só foi descoberta ali em 65 com, né, Watson e Crick pesquisando na área, tá? Tem toda uma pesquisa por trás com raio-x, beleza? Tô falando isso mais no sentido de contextualizar e não de conteúdo, né? Mas só para entender o que se passa, né? Como é que se descobre essas moléculas, tá? Tem também a história de que eles sonharam com isso, né? E é bem curioso, porque a molécula de benzeno, ela também tem essa história de que sonharam com a molécula e descobriram. E o LSD, né, a droga mesmo, LSD, também tem essa história de que sonhou, né, num dia sonhou ali e apareceu, né. Quando eu ouvia isso, eu pensava assim, nossa, um dia eu quero sonhar algo bem bacana para publicar também. Quem sabe, né, uma hora vai que sonha mesmo. E aí dá luz a alguma nova ideia, tá? Mas como que funciona essa estrutura do DNA? Então, né, como o próprio nome diz, ele é um ácido desoxirribonucleico, né? E a sigla DNA é uma sigla americana, né, do inglês americano. Mas nós temos em português também o equivalente, que é a sigla ADN, né? Então ela tem essa aqui já é a pintura. Então a gente tem essa sigla aí no nosso belíssimo português, né? Essa molécula, ela é longa, né, e fina também, que tem ali 2 nanômetros de espessura, tá? Então é micro mesmo. Mas como é uma molécula química, né, a gente já espera ali algo muito micro mesmo. O mais interessante para destacar é que ela é uma dupla fita, tá? E ela também é paralela, né? Então ela é próxima ali com a outra e elas vão girando numa hélice. Por isso que a gente fala que o DNA é uma dupla hélice, né? Então elas vão fazendo aquele formato clássico, né, de uma espiral ali, quase como que a espiral do caderno mesmo, né? Só que é uma fita dupla e elas vão ali juntos se enrolando, né? Também um detalhe é que como ela é longa, mas ela é longa de quê? Ela tem sequências, né? Então essas sequências ali são milhões desses ácidos repetidos, tá? Tendo uma leve alteração ali só na base nitrogenada. E basicamente o que vai compor ali cada uma dessas sequências, né, ou também conhecida como nucleotídeo, são essas 3 estruturas, tá? Isso aqui que compõe. Então a gente tem um ácido fosfórico, muitas vezes chamado também de grupo fosfato, tá? A gente sempre representa muito como um Pzinho só, né? Faz um círculo aqui, é o P, mas ele tem ali algumas hidroxilas, né, e uma ligação dupla com o oxigênio.
Nós temos também a central dele ali, né, a principal, que é a pentose, ok? E a gente fala pentose porque pode ser uma desoxirribose ou a própria ribose, né? A desoxirribose aqui, então, o grande diferencial dela é que ela não vai ter aqui, né, um oxigênio, tá? Então é desoxi, por isso que ela perdeu um oxigênio, né? Então a hora que ela perde esse oxigênio, desoxirribose, né? E a base nitrogenada ali, então, que são as clássicas, né? Tem um slide só delas, mas olhando com detalhes aqui, então, você percebe aí que ela forma esses anéis, né? Esses anéis cíclicos aqui. E ela tem ali na ponta, né, o nitrogênio em destaque, tá? Tem outras moléculas de nitrogênio aqui envolvidas, né? E aí é o que dá o nome de base nitrogenada para ela. As 4 formas, então, aqui a gente tem as purinas primeiro, a adenina e a guanina, tá? Isso daqui, purinas, elas apresentam esses 2 anéis, beleza? Então, purinas são 2 anéis. Enquanto as pirimidinas, né? Você vai ter ali o grupo tanto de timina, né? Que é uma só, um anel só. Citosina, que também é um anel só. E a uracila, né? No caso do RNA, que também é um anel só, tá? Quando eu falo anel, tô falando dessa estrutura aqui no meio, beleza? O clássico, né? A clássica ligação você conhece, adenina, timina e guanina, citosina. Muitas vezes mencionado aí como Agnaldo Timóteo e Gal Costa, né? E quando eu vou passar para os alunos, às vezes para brincar, eu faço a piadinha, né? Eu não sou adenina, mas eu sou louco por timina. É uma cantada, né? Se dá certo ou não, aí tem que testar, né? Mas é AT, né? Não sou adenina, mas sou louco por timina. É o AT. São 4, né? No DNA. Então, se você já tem 2 ali, as outras fica subentendido, né? Mas beleza. Quanto à estrutura, então, a gente tem lá o grupo fosfato, né? O ácido fosfórico aqui, ó, desenhando aqui, bem representado. Depois a gente vai ter lá, então, a pentose, né? Que é essa estrutura aqui. E por fim, a base nitrogenada conectada, certo? Essa estrutura em hélice, então, é porque são 2 fitas que estão ali ligadas, né? Então, o que vai manter ali as bases, uma base ligada à outra, né? Basicamente ali uma fita ligada à outra, é uma ligação de hidrogênio, tá? Que são as pontes de hidrogênio. E tudo isso é catalisado, né? Ou seja, isso aí só funciona ali na presença de uma enzima, que é a helicase. Helicase, né, é a hélice, então ela vai fazendo ali, né, esse processo, tá? No caso, a helicase ali, ela vai fazer o inverso, na verdade, ela vai poder tesourar ali essa ligação, né? A ligação de hidrogênio ela é bem forte, né? E a helicase consegue quebrar isso, cortar, tá? E isso daqui, num eixo, olhando essa imagem aqui, nesse eixo horizontal. Então, o que corta isso daqui vai ser a helicase. Quando a gente olha num eixo aqui vertical, quando a gente olha aqui uma única fita, né? Vou até desfazer isso daqui. Cadê? Aqui, opa. Cadê? Aqui. Limpar toda a tinta, vamos pôr aqui de outra cor, então, fazer de roxo. Tá? Num eixo bem aqui vertical para a gente interpretar. É essa daqui, ó. É essa ferinha aqui. Nesse eixo aqui de uma única, de uma das fitas, né? Que vai subir ou vai descer, você tem ali, então, esses nucleotídeos sendo repetidos, né? Essas sequências sendo repetidas, graças ali ao efeito da polimerase. Então, a polimerase ela vai adicionando uma a uma, né? Uma sequência a outra ali, através da ligação do ácido fosfórico com a base, com a pentose no caso, tá? Então, ela vai ligando uma na outra ali, e como cada uma tem uma base nitrogenada, vai formando nossa sequência ali da fita, né? Como tem uma ligação aqui, ó, é formada aqui no carbono 5 linha, e aqui é 3 linha, né? Isso aí é uma molécula química, uma ligação química dos carboidratos, né? Da pentose, no caso. E aí é uma situação química, mas a gente sabe que inicia ali pelo 5' e finaliza aqui num 3'.
Então a gente fala muitas vezes que o sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas, né? Para fazer aquela brincadeira, né? Qual o sentido da vida? 5 linhas, 3 linhas. Mas isso é importante para lembrar que, como as fitas elas são ali complementares, né? Uma base nitrogenada só pode se ligar na outra, tem essa especificidade. Quando eu conheço um dos lados, eu conheço o outro. Por quê? Esse lado 3 linhas aqui embaixo, consequentemente, é o 5 linhas do outro lado. E aqui, né, como é 5 linhas de um lado, vai ser 3 linhas do outro, tá? Quase como que se estivesse invertido, né? Essa imagem aqui, pessoal, se você reparar bem, a pessoa ela ilustrou um lado e simplesmente inverteu o outro, tá? Tá só invertido aqui, ó. Pode ver, tá? As letras estão invertidas, né? O próprio símbolo da pentose ali está invertido, né? Porque justamente é isso, é complementar, né? Uma é quase como se fosse um espelho da outra, tá? Só não é um espelho por causa da base nitrogenada. Aí a base nitrogenada tem que ser alterada, tá? Muitas vezes é confuso, não nesse nível aqui, né? Mas a questão ali, assim, fala que é espelhado, mas, né, lógico, timina não liga com timina, né? Mas é espelhado o restante, né? Aí só a base nitrogenada que vai mudar, beleza? E aqui essa questão da complementariedade é muito bom, é muito interessante esse sistema, porque eu consigo, através de uma fita, formar novas, né? Formar novas repetidas, tá? Então, é quase como se fosse uma mitose, uma molécula mãe transformando em moléculas filhas. Você tem uma fita de DNA aqui, certo? Essa fita de DNA, então, ali as suas bases purinas, suas bases pirimidinas, elas se separam, né, eventualmente. Tem uma ação do quê? Da helicase, que ela vai passar ali e vai quebrar a ligação de hidrogênio. A hora que corta isso daqui, ó, repara, formou ali duas fitas, né? Duas fitas simples no caso, tá? E aí essas duas fitas simples, elas vão ser complementadas. Então vamos pegar essa primeira aqui, ó, e vamos observar ela sendo complementada aqui embaixo. Aí a polimerase vai se ligar nela, né? A helicase já passou cortando ali, né? Já abriu ali as fitas. E vai vir a polimerase juntando novos nucleotídeos, né? Então, na adenina já se ligou uma nova timina, na citosina já se ligou uma nova guanina, e assim vai, vai se complementando, né? Quando eu olho essa fita 2 aqui, ó, ela forma também uma segunda fita. Então, eu posso dizer que essa complementariedade, né, ela permite, então, que esse DNA ele foi sendo ali replicado e constantemente replicado, tá? Inclusive isso vai aparecer lá na fase S da intérfase, né? Muito importante lá. Como é que o DNA consegue se duplicar e se manter preservado? Ser o mesmo DNA, né? Ele não duplica a esmo, ele duplica bem direcionadinho. Isso é por conta dessa complementaridade, tá? Um outro termo que a gente usa também é uma duplicação semi-conservativa, né? Por quê? Porque uma das partes, né, permanece sendo a antiga, tá? Uma das partes ali, como ela é oriunda da molécula mãe, ela permanece sendo aquela ali, digamos assim, a grosso modo, né, a ad eterno, para sempre ali a mesma molécula que está se replicando. Quando que ela deixa de ser a mesma molécula? Se sofrer uma mutação, se a polimerase passar por um problema, né? Ou a própria destruição da molécula, né? Alguma coisa ali, algum efeito ali que destruiu a molécula. Mas no mais, teoricamente dizendo, é para a molécula mãe ter sempre um fragmentinho dela ali presente, né? Mas isso é tranquilo. Se a gente fizer uma analogia aí com a mitose, é bem tranquilo de entender. Beleza? E aí, por que tem essa duplicação constante do DNA? Por que o DNA se mantém ativo, né? Qual que é a grande estratégia por trás? Como o DNA ele é o precursor de toda a transcrição gênica, a gente pode falar que o DNA, a principal função dele é a síntese proteica. Então, ele vai fazer proteínas, e isso não é simplesmente para manter o nosso corpo, mas como a proteína ela é estrutural, isso vai formar o nosso corpo, né? Vai formar tudo que a gente conhece. Às vezes é até interessante pensar nisso, né? A gente dá uma filosofada. Por exemplo, a gente está utilizando agora mesas, né? Que são feitas de madeira, tem celulose ali. A celulose não é proteína, é carboidrato.
mas ela é sintetizada através de mecanismos que utilizam a proteína lá na planta, né? Então tudo tem a ver com proteína, com essa síntese de DNA, né? Com o nosso código genético. Por isso que é alvo de filmes, né? É alvo da ficção científica, porque quando falado assim, sem a gente pensar nos detalhes biológicos, parece magia, né? Mas tem toda uma parte biológica por trás que a gente precisa entender, tá? Então a transcrição gênica, e roxo não ficou legal aqui, deixa eu pegar outra cor. Acho que o complementar do roxo e amarelo vai dar destaque, né? É isso aí, ó. Usando a regrinha das cores, né? Então, a transcrição gênica, então, pessoal, nós vamos ter as sequências nucleotídicas, ok? Essas sequências, elas vão carregar ali as informações para os nossos processos celulares, beleza? Nossa síntese proteica, né? Que consequentemente vai resultar em todas as nossas macromoléculas, tá? O primeiro passo que a gente precisa entender é, lá no nosso núcleo, né? Então, nas células eucariontes, tem um DNA. E esse DNA aqui, então, ele vai passar pelo processo de transcrição. Essa é a primeira etapa. Na transcrição, o que é transcrever algo? É eu pegar algo que está de uma plataforma e jogar para outra. Então, quando você copia um conteúdo que está no quadro, no caderno, você não é que você escreveu, você transcreveu. Se é o mesmo conteúdo, está transcrito. Só que isso sofre algumas adaptações, né? Então, algumas pessoas têm uma letrinha mais caprichada, outras pessoas têm uma letra ali com um garrancho maior. Tem gente que tem letra de médico, né? Escreve tudo torto, tem gente que escreve ali certinho. Tem gente, inclusive, né, hoje em dia, que escreve igual no computador, né? As letras ali é igual a fonte Arial, ou fonte Times New Roman, né? A pessoa ela já tem uma datilografia no computador, que não é única dela, né? Mas essa é a transcrição, então. É quando eu pego uma molécula de DNA e converto ela, né? Ou transformo ela numa molécula de RNA. De que forma? Trocando a timina por uracila, né? Então, toda vez que tem ali a adenina no DNA, a molécula de RNA que é formada, ao invés de pôr uma timina para se ligar, ela põe a uracila. Ao fazer esse processo de transcrição, né, a gente vai lá para o RNA mensageiro, que é essa fita, né, essa fita molde aí, que vai iniciar então o processo de síntese proteica, né, propriamente dito. Então, quando a gente vai ensinar esse conteúdo, né, fala, não, RNA é síntese proteica exclusivamente. Mas ele vem, né, ele provém de um DNA e ele vai ser exportado do núcleo justamente para terminar sua função. Então, o RNA mensageiro, ele é formado aqui ainda no núcleo, mas depois ele é exportado para fora do núcleo, né, lá no citoplasma, onde ele vai se encontrar com o ribossomo. E esse RNA mensageiro, então, ele vai passar por uma tradução. Porque não foi transcrito, agora ele vai ser traduzido. E nessa tradução, então, naquele RNA mensageiro, você vai ter ali alguns complementos que eu já vou passar para vocês, mas você vai ter uma formação ali dos aminoácidos se juntando. Quando os aminoácidos se juntam, você tem uma cadeia polipeptídica, que nada mais é do que o molde da proteína, né? Então, você vai tendo ali esses aminoácidos como responsáveis. Ou seja, recapitulando, no DNA, no código genético, você tem ali as suas bases nitrogenadas organizadas. A hora que transcreve isso, você está adaptando o texto de DNA para RNA e depois convertendo isso num RNA mensageiro. O RNA mensageiro nada mais é do que uma fita que vem dessa fita molde de RNA, tá? E aí depois esse RNA mensageiro é exportado do núcleo e aí traduzido em uma proteína, né? Simples assim, tá? E aí, ó, só de detalhe aqui para comparar, né? Então, a ribose aqui do RNA, ela apresenta ali, né, o oxigênio nas duas pontas, né? Por isso que ela é uma ribose. Já a desoxirribose, como ela perdeu o oxigênio, uma das pontas não tem, né? Então, ao invés de ter ali, ó, se a gente comparar aqui, fizer a comparação direta, a gente percebe que a do DNA não tem, tá? Apesar disso, né, você conhece, né, tem as teorias, então tem a ideia do mar de RNA, o RNA teria surgido primeiro, né, e aí o DNA, ele nada mais é do que uma forma adaptada de RNA para armazenar informações, né? É a clássica comparação, DNA
é uma biblioteca cheia de genes, né? Cheia de livros, cheia de informações. Esse é o DNA. E o RNA é o leitor, que está interessado numa especificidade. Então, assim, o DNA, apesar de ser o mesmo para todas as células do seu corpo, né? Algumas delas são diferentes. Então, a célula do fígado lê algumas informações, a célula do pâncreas lê outras informações, né? E assim vai, beleza? E aí o detalhe mais importante é que não possui timina, né? Mas, no caso, é substituída pela uracila, ok? Aqui, então, naquela ideia da transcrição, né? Utilizando a mesma situação, passa aqui uma helicase, né? Quebra o DNA. Aí o DNA, a fita complementar dele aqui, ó, a fita molde dele no caso, é complementada aqui pelo RNA, certo? Ele é transcrito aqui no RNA. E por fim você vai ter então ali RNA mensageiro sendo formado ainda no núcleo, tá? Todo esse processo é de transcrição, ok? Já a tradução que vai ocorrer lá no citoplasma, então, é quando você tem a associação dos aminoácidos. Então, você tem aqui, ó, repara nesse eixo aqui, ó, nesse eixo aqui embaixo, você tem o que a gente chama de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, então, é o que vem lá do núcleo, e agora ele já está no citoplasma. Ele entra em contato com o ribossomo. E apesar da gente não refletir sobre isso, mas o ribossomo ele tem lá uma subunidade menor, ok? Menor. E ele tem uma subunidade maior, tá? Essa é a subunidade maior. A hora que o ribossomo está passando ali pelo RNA mensageiro, os aminoácidos saem do citoplasma e chegam até o ribossomo de que forma? Através de um RNA transportador, né? Então, o RNA transportador, ele vai trazendo esses aminoácidos, né? Ele vai trazendo ali para se conectar. Então, você tem ali o que a gente chama de códon, né? E aí, o códon, basicamente, é o quê? Ele conecta ali o aminoácido inicial, né? Ele passa por uma etapa de fixação, que vai ser essa etapa aqui, né? Que vai desencadear uma ligação peptídica, né? Ou seja, essa ligação entre aminoácidos, né? E aí você vai formando uma cadeia polipeptídica, vai formando ali uma cadeia, né, de aminoácidos sendo ligados. Todos esses aminoácidos, né, eles têm uma sequência única, por assim dizer, e aí eles vão formar ali como se fosse uma espécie de corrente, que ela vai se dobrando, né, e vai se dobrando e se dobrando até formar a proteína. A proteína ela pode ser destinada para várias funções, pode sair da célula, pode implementar algo da própria célula ali, né? Tem toda uma versatilidade. Ok? Aqui a gente tem uma outra análise, né? Uma outra situação para observar. Então a gente tem o RNA mensageiro, ok? Para cada RNA mensageiro, então, tem um códon, né? Tem vários códons ali, tá? Aqui são representados 8 códons, né? Que seria basicamente código genético. É uma palavra chique para código genético, tá? E aí a gente tem ali, então, o RNA transportador, né? Que ele vai chegando ali com os aminoácidos, tá? O primeiro deles, que é o primeiro que inicia essa tradução, não é à toa, tá? É a metionina aqui, beleza? É a metionina sempre. E esse códon AUG é sempre ele, beleza? É o auge. É o auge, AUG, tá bom? Por que que é? Não sei te dizer, mas é o códon de início, tá? É sempre ele. E é sempre uma metionina que vai começar ali todo tipo de proteína, tá? Então, o aminoácido ali, a metionina, ela é ligada através do RNA, tá? Todo esse emaranhado de fios aqui é o RNA, ok? Chega ali através do sítio P e vai ter ali na metionina um anticódon, né? Ou seja, a adenina do códon se liga à uracila do anticódon. E assim vai, né? A com U, U com A e G com C, né? Então, se ligou ali. O sítio P é o sítio ali por onde vai se ligar.
e P de ligação peptídica, né? Então, ele vai se ligar ali. E aí, o sítio A, né, vai ser um sítio ali para a saída do RNA transportador, né, e a chegada do próximo, tá bom? Perdão, o sítio A é a chegada, né, arrive, então é a chegada ali do RNA transportador, e aí ele vai sendo lido. Então, por exemplo, a primeira foi a metionina, certo? Foi aqui, ó, foi a metionina, certo? O segundo, eu vou fazer de outra cor. O segundo aqui em roxo. Foi a fenolftaleína, né? Nossa, como é que nome para ajudar também. Mas, ó, tem um códon aqui, UU, né? Aqui o segundo códon. Esse segundo códon UU, ele vai se ligar aqui, ó, com esse anticódon AA, né? Então, o sítio A, arrive, chegou, né? A chegada, né? Tem até aquele filme A Chegada, a tradução original dele é Arrival, né? Então aqui, ó, chegada ali do aminoácido, e o sítio P é onde ele faz a ligação peptídica. Depois tem ali, né, algumas literaturas trazem um sítio de saída, né? Outros não se detêm a isso, não se importam com esse sítio, tá? Mas de toda forma é realizada no ribossomo. Então, em suma, a gente tem a transcrição, que é adaptar o DNA para RNA, e a tradução, que é adaptar o RNA ali para a cadeia polipeptídica, tá? Basicamente é isso. Nós temos ali, então, como a gente tem 4 tipos de bases nitrogenadas, né? Adenina, uracila, citosina e guanina, e elas estão disponibilizadas ali em trincas, né? A gente faz aquela regra de probabilidade. Então, 4 vezes 4 vezes 4 vão dar 64 possibilidades, né? E aí, esses 64 códons, então, essa tabela eu acho que é a melhor que tem, né? Ela funciona muito bem. E a gente sabe que tem 64 tipos de formação para os aminoácidos. No entanto, só tem 20 aminoácidos. Ok? Então, digamos assim, todas as proteínas são formadas por apenas 20 aminoácidos. São muitos tipos de proteínas, né? Centenas de milhares. É muito interessante pensar que cada proteína funciona como se fosse uma letra do alfabeto, né? E o alfabeto, pelo menos o brasileiro, né? Em português, tem 26 letras, né? Então, tem 26 possibilidades. Aqui tem 60, né? 60 aminoácidos, como se fossem letras ali para ser usadas, né? E como esses códigos se repetem, a gente consegue encontrar diferentes formas de fazer os mesmos 20 aminoácidos, tá? A título de curiosidade, não acho que é relevante para concurso, mas existem 2 tipos de aminoácidos além desses encontradas em arqueobactérias, tá? Mas existem 20 que são compartilhados aí por toda a vida, tá? Alguns podem ser essenciais, outros não, né? Ou seja, alguns nós precisamos adquirir, outros nós fabricamos, né? Mas é importante saber esse número, né? 20 aminoácidos. E aqui tem um código certinho. O destaque que eu vou dar aqui é só para o auge, que é o códon de início, né? Que é esse códon aqui da metionina, tá? Deixa eu pegar outra cor aqui. Então, esse códon de início aqui, ó, é a metionina, tá? E tem os códons de parada também, ó. Olha só. O AA, o AG, né? O AG é o contrário de auge, né? Aqui, ó. Esses são os códons de parada, né? Então, como é que o RNA mensageiro sabe o quanto ele tem que ser lido? Ele tem um para começar e um para finalizar. Todos, tá? Beleza. Um detalhe, né, uma curiosidade ali sobre o transportador é isso. Numa extremidade dele vai ter ali o aminoácido, tá? E na outra extremidade dele vai ter ali o anticódon. Apesar desse nome ele ser muito legal assim para ficção científica, né? Nada mais é do que o complemento do códon, tá? Na verdade não é anti de negativo, né? Mas ele é complementar. Então, exatamente a complementariedade do códon é o código ali que vai fixar o aminoácido, tá? E o RNA transportador é quem carrega isso, ok? O RNA ribossômico, então, ele é separado na maior unidade e na menor unidade, né?
E um detalhe interessante é que a maior ela vai se conectar diretamente ao RNA transportador, né? E o menor vai se ligar ao RNA mensageiro. Então tem essa diferença também, tá? Se falar assim, qual que é a diferença da subunidade do ribossomo e da subunidade menor e da subunidade maior? A menor se liga no RNA mensageiro, então ela está aqui embaixo, né? Aqui embaixo. E a maior se liga no RNA transportador, aqui em cima, né? E tudo isso forma o ribossomo. Quando a gente vai fazer trabalhos de genética, né, a título de curiosidade, muitas vezes ali o primer utilizado, né, o que é o objetivo de estudo de fato, é uma das subunidades, né, e não o ribossomo como um todo, né, justamente porque ele vai estar relacionado ali à síntese proteica, tá? E aí, para você que quer saber ali o que conecta eles, é o nome dessa enzima aí, ó, peptidiltransferase, né, ali relacionada a transporte, transferência. Ok? Aqui do sítio P eu já comentei, acho que não tem necessidade de falar de novo, né? Aqui em suma, então, só para lembrar então a ligação peptídica que vai acontecendo, né? Aqui, ó, nessa imagem aqui da esquerda, então, a gente percebe, ó, primeiro e segundo códon tá se ligando a metionina e a neoftaleína. Aí depois chega ali, ó, no sítio P tem a chegada da glicina, ok? Chegada com RNA transportador. Ela vai ficar e os demais RNA transportadores são liberados, tá? Eles não ficam presos ali para sempre. Então eles vão sendo liberados. E essa ligação peptídica ela vai acontecendo no nosso corpo. Até ela ficar complexa, né? Ela vai se tornar ali uma cadeia peptídica de acordo com o que o RNA mensageiro tem disponível, né? E quando é formada essa cadeia polipeptídica aqui, então você vai ter, quando, né, na presença daquele códon de parada, a liberação dessa molécula, tá? Dessa molécula de proteína, no caso, tá? E os ribossomos, eles se liberam, eles se separam ali, né? Podem ser reunidos novamente na formação de uma nova proteína, né? Quando que eles vão fazer isso? Na presença de RNA mensageiro, ok? Aqui então, para cada RNA mensageiro também, múltiplos ribossomos podem participar dessa síntese, tá? E aí acelerar o processo. Então você pode ter um RNA mensageiro bem longo e vários ribossomos atacarem ele, né? E irem chegando ali e fazendo proteínas em diferentes localidades, tá? Vai depender de funcionamento, de proteína, isso aí não compete a nós ficar vendo aqui, né? Quanto às questões, então, é tranquilo, né? Número 1. A transcrição do DNA é um processo fundamental para a síntese de proteínas. Assinale a alternativa correta sobre a transcrição do DNA. Então, a primeira etapa lá que a gente falou. A transcrição do DNA ocorre no núcleo das células eucarióticas. Só não vou marcar ela ainda porque existe transcrição de DNA também, né, lá nas procarióticas. Mas vamos ver o que as outras falam, né? Durante a transcrição, a enzima RNA polimerase sintetiza uma molécula de RNA complementar ao DNA molde. Então é isso, né? Vamos só ver as outras ali para dar uma checada. A transcrição é um processo que ocorre apenas nas células procariontes? Não. E durante a transcrição ocorre a formação de uma fita de DNA? Não também, né? Durante a transcrição forma RNA. Então aqui, né, por exclusão é a B. A A, ela é de fato nas células eucarióticas, né? Mas quando fala disso, a transcrição do DNA ocorre no núcleo das células eucarióticas, dá a entender que só ocorre lá, né? É um processo condicionado a um ser eucarionte. E não, tá? Inclusive, as bactérias fazem, né, a síntese proteica normal. São outras vias metabólicas, né? Mas elas têm ribossomos também, né? São outras vias, mas utiliza ali as mesmas enzimas, né? As mesmas moléculas, né? 2. O que significa a sigla tRNA? Então aqui, ó, lendo rapidamente pelas questões, ele tenta fazer uma confusão mental, né? Transcrição do RNA, isso aqui é um processo, né? Não é a transcrição. O RNAT é o transportador, né? Mas a transcrição é um processo.
Tráfego, não, né? Mas tráfego, olhando assim, né, dando aquela filosofada, estaria mais correto que transcrição, né? Porque é um tráfego, é um transporte. A C está correta, né? RNA transportador, né? Transporte de RNA, tá? E a transdução do RNA, só para confundir também. 3. Qual é a função dos ribossomos durante a tradução gênica? Então, aqui não é o processo de pegar o DNA e obter uma fita de RNA, tá? Aqui é a tradução, é o RNA na síntese proteica. Então, vamos lá. Letra A, sintetizar o RNA mensageiro? Não, não é passar uma mensagem. Transportar os aminoácidos necessários para a formação das proteínas? A função dos ribossomos? Olha, não é a função do ribossomo, né? C. Catalisar a formação de ligações peptídicas entre os aminoácidos? Opa, com certeza, né? Ele realiza ligações peptídicas, então é isso. D. Regular a expressão gênica através da ligação a fatores de transcrição? Não, tá? Fatores de transcrição entra ali num outro aspecto da genética. 4. O que é um códon na tradução gênica? Né? Então, aquela sequenciazinha. Uma sequência de bases nitrogenadas no RNA mensageiro. É isso, né? Esse é o códon, tá? O anticódon, ele vai ser o oposto, beleza? Só lendo ali rapidamente as outras opções. Uma sequência de aminoácidos, não é de aminoácidos. Um sítio de ligação para o RNA polimerase, não. RNA polimerase, né? Vamos lá, vamos pensar sobre essa palavrinha. Polimerase, formação de polímeros. O polímero, pessoal, um polímero sintético, por exemplo, é o plástico. Porque o plástico, ele é um polímero, ele é um amontoado ali de moléculas repetidas, tá? Então, o que é uma polimerase? É aquilo que vai pegando e repetindo uma sequência constantemente. A polimerase, a grosso modo, não está se importando com a base nitrogenada. Ela está só ligando uma pentose na outra. Então, se é a DNA polimerase, está ligando uma desoxirribose. E se é uma RNA polimerase, está ligando a ribose. Então, ela está ligando. Formou aleatório a base nitrogenada. Para essa enzima não faz diferença, tá? Essa enzima, o negócio dela é ficar repetindo ali aquelas ligações, tá? Inclusive, é isso uma das razões para ter micromutações, né? Mas isso que é ser uma polimerase, beleza? Um local específico no núcleo, não é um lugar específico do núcleo, tá? É um lugar específico de uma molécula, né? Então, beleza, ok? Dando seguimento aqui, então, para a parte de genes e cromossomos, tá? Então, vamos lá. No interior do nosso núcleo, nós temos essa molécula chamada de cromatina. Então, assim, é uma coisa complexa, né? Porque você tem ali a cromatina, o cromossomo e o DNA. E não tem diferença entre isso. É a mesma coisa. Só que eles estão em estágios diferentes, né? Então, por exemplo, o DNA, ele está enrolado, né, nas estonas, o que forma ali um nucleossomo, certo? Essas fibras, quando condensadas ali um pouquinho, elas vão formar a cromatina, certo? E durante a divisão celular, elas vão se condensar mais ainda e vão formar o cromossomo, que é a fita de DNA enrolada ao máximo, né? Então, existe essa pequena diferença entre as três moléculas, tá? As três são a mesma coisa, mas elas operam em estágios diferentes, né? É quase uma explicação dos elétrons, né? Da física quântica, né? Estão em tempos diferentes a mesma molécula. O DNA, então, é uma molécula muito pequena, tá? 2 nanômetros de diâmetro, né? Então, ela é bem pequena. Ela, apesar de ser longa, né? De ser repetida, ela é minúscula, né? E aí, ela vai se enrolar, né? Um pouquinho ali na estona. E aí, consequentemente, aumentar de tamanho, beleza? Então, para você aí, lembrando, né? Nucleossomo é o DNA enrolado na estona, proteína estona. Depois, esses nucleossomos vão se dobrando, vão formar ali o que a gente chama de solenoide, muitas vezes, tá? Mas o solenoide ele é um termo próprio lá para cromossomos, né? Mas essa fibra condensada aqui, então, vai se tornar, né, a cromatina, tá? Existe
Acho que se eu falar aqui mais pra frente, só pra não queimar slide. Não fala. Então eu vou voltar. Ó, existe cromatina ativa, que é a eucromatina, lembra lá do grego, eu verdadeiro, né? Então cromatina verdadeira, aquela que de fato funciona, né? Aquela que de fato está sintetizando, né? Ou está relacionada a alguma síntese proteica, enquanto, né, a heterocromatina, a cromatina diferente, ela não é ativa, né? Ela não é inútil, né? Não é lixo, né? Mas ela não é ativa, tá? Ela não fica ali sendo constantemente participando de síntese proteica, fazendo RNA mensageiro, nem nada. Toda essa conversa, né? Toda essa cromatina tá ali nos íons, tá? Tá ali dentro do núcleo, né? Onde o nucleoplasma está repleto de íons e ATP. Íons, então, né? Algumas moléculas, cálcio, magnésio também, potássio, sódio, tá? E ATP, que daí, consequentemente, é a nossa pilha recarregável, né? A ATP, adenosina trifosfato, tem toda ali aquela questão do ciclo de Krebs e tudo mais. Só que o mais importante da ATP, como que ela funciona no nosso corpo, essa molécula de energia? É uma pilha recarregável. Aquela pilha, ela você gasta a energia dela e aí você faz o que com a pilha recarregável? Você joga fora? Não, você guarda ela e recarrega, né? O ATP é a mesma coisa, você vai e gasta. E aí você joga fora a adenosina trifosfato? Não, você mantém ela no corpo, ela é recarregada com fósforo e assim vai, né? Aquela molécula fica ali pairando desativada por um tempo e depois é ativada de novo, tá? Beleza. E aí um detalhe interessante é que ela é fixa nas bordas do núcleo e ali no meio a cromatina ela é solta, né? Por conta ali de estar no nucleoplasma e tudo mais, tá? E toda essa parte de condensação eu já falei até demais, né? Ok, então o estágio máximo de condensação da cromatina, o estágio máximo de condensação do DNA é o que a gente chama de cromossomo, tá? O cromossomo recebe esse nome por um motivo muito metodológico, né? É um nome muito ligado a como ele foi descoberto. Então, cromo de cor, né? Somos de corpos. Então, corpos coloridos. Porque quando a gente coloriu pela primeira vez, foram os corpos coloridos que a gente viu, né? Essa é a explicação do nome, tá? No mais, você tem ali a região do centrômero, né? Que é essa região principal ali que mais chama atenção, né? Então, você tem ali, fazer de roxo, você tem o centrômero, ok? Esse centrômero ali, então, dele vão partir braços, né? Aí você vai ter ali, muitas vezes chamado de braço, algumas pessoas trazem como perna, né? Mas geralmente é braço longo e braço curto, tá? E nas pontinhas dos braços você vai ter o telômero, tá? O telômero, então, é essa pontinha aqui que é desgastada durante as divisões celulares, tá? Existe a ideia, né, de que o envelhecimento vem disso, né? Do cessar ali dos telômeros, né? Realmente, quando a célula passa por muitas divisões celulares, aquele telômero ele é um pouquinho gasto mesmo. Mas a gente precisa lembrar que o cromossomo não é permanente na célula. Ele vai passando por divisões celulares ao longo do tempo e ele vai se descondensando e condensando de novo. Nesse processo, né, os telômeros eles podem ser ali reduzidos ou não, né? Ou também pouco reduzidos, né? Então não é assim, eu ia falar cada ano fica mais velho. Cada ano você fica mais velho, né? Mas não quer dizer que a cada ano você fica mais desgastado, né? Não existe essa relação tão forte assim, igual a gente imagina, tá? Mas beleza. Um detalhe interessante é que os nossos cromossomos formam o que a gente chama de genoma, o nosso conjunto genético, tá? E aí, cada espécie tem o seu, só que cada célula do nosso corpo contém a totalidade do nosso genoma, tá? Exceto pelas células reprodutivas, né, que daí vão ter metade, mas todas as demais têm a totalidade. Mas e a hemácia? A hemácia perde o núcleo, né? Mas até ela perder o núcleo, que é a última etapa de maturação dela, tá ali presente, né? Beleza? Então, a fita
do DNA, ela vai se enrolando, né, naquele processo que eu falei, ela se enrola nas estonas e forma o que a gente chama de nucleossomo. Depois disso, forma ali o solenoide. Nossa, amarelo não ajudou a gente. Vou fazer de roxo de novo para diferenciar. A fita DNA se enrola ali na estona, ok? Depois... Opa, tem gente que não está conseguindo entrar na Meet. Cadê? Pera aí, gente, só um segundinho. Só um segundinho, gente. Discard. Deixa eu ver aqui se eu consigo adicionar. Consegui. Opa. Deu certo aí, Kézia? Apareceu? Deu. Desculpa, Vinícius. Imagina, tranquilo, tá? Caiu aqui pra mim, tá ruim, acho que aqui é a internet. Às vezes o frio, todo mundo vai dando até a internet, né? Eu acho. Tá? Bom, pessoal, voltando aqui então, do nucleossomo, então, ele vai se enrolar, tá? E aí, ele vai passar por essa etapa aqui de solenoide, ok? Os nucleossomos vão se enrolando, então, até a gente ter ali aqueles filamentos cromossômicos, tá? Às vezes chamado também de cromonema, ok? Que é um precursor ali do cromossomo. E vai ter a formação lá do cromossomo, tá? Eu sempre acho muito interessante, sempre gosto de destacar isso daqui, ó. Cromossomo metafásico, né? Porque é só na metáfase que ele tá bonitinho assim, né? Porque lá na prófase ele é meio troncho, meio assim. Na anáfase você tem só a cromátide separada, né? E na telófase você só tem, o mais legal de ver, as duas células separadas, né? Então o cromossomo Xzinho, clássico, é só na metáfase, né? E popularmente só é conhecido ele, né? Mas o cromossomo ele é bem mais complexo que isso, tá? Quanto aos tipos de cromossomo, é legal falar isso, né? Então o braço, ó, olha só que detalhe interessante, ele traz aqui como braço nas duas partes, tá? É o mais usual. Algumas pessoas trazem como perna, tá? Mas o mais usual é braço. Braço curto e braço longo. Você tem o metacêntrico, quando o centrômero está bem no centro, né? Bem no meio, tá? O submetacêntrico, quando ele está para baixo do centro, pode ser, né, na nossa visão, poderia estar aqui, mas poderia estar aqui também, tá? Submetacêntrico tem que estar abaixo do centro, para cima ou para baixo, tá? O acrocêntrico, quando ele já é perto, tá? A gente fala que assim, ó, o submetacêntrico, ele forma um braço curto menor do que um braço longo, né? Ou o braço longo um pouco maior do que o curto. Já o acrocêntrico, o braço longo é muito maior do que o braço curto, tá? E por outro lado, o metacêntrico, né? Os braços são iguais. Apesar de manter a nomenclatura, né? Curto e longo, mas eles são muito parecidos mesmo, tá? E o último deles, né? O telocêntrico, télide mais distante, né? É quando o centrômero tá lá em cima. Ele quase se dobra assim, se virando assim, né? E aí ele tá lá na extremidade máxima, tá? E o acrocêntrico, né? O telocêntrico, né? Ele é o que mais se destaca ali, mais chama atenção porque ele não tem o aspecto de xizinho que a gente está acostumado a imaginar, né? Mas reforça aquela característica do telômero que eu falei, né? Que, por exemplo, o telômero dele é extremamente desgastado, né? Praticamente já é o telômero ali, né? Mas tá, tem também, tá? Depois, pessoal, uma coisa interessante é lembrar dos cromossomos homólogos, então. Então, né, os cromossomos dentro de um par de cromossomos é o que a gente chama de homólogo. Porque o cromossomo 1, ele tem o correspondente dele 1, tá? O 2 tem o correspondente dele, o 3 tem o correspondente dele, e assim vai. Eles vão reduzindo. Isso aqui que você está vendo na imagem é o que a gente chama de cariótipo. Então, é um exame, né, desses cromossomos. É muito
é muito raro, né, você conhecer alguém que já fez esse exame, né? Geralmente ele está associado a celebridades, né? Pessoas ricas pra caramba, ou pessoas que tiveram que fazer porque tem alguma doença na família, né? Ou já tem algum caso de síndrome na família e foi fazer para saber se tem, né? De toda forma, são 23 pares, né? 23 pares de cromossomos, mas não se assusta que aqui no slide está escrito 24 cromossomos, né? Porque aqui, ó, 24 cromossomos está querendo destacar a questão do X e do Y, né? Que são cromossomos diferentes, tá? Mas, de toda forma, são 23 pares, né? Isso muitas vezes confunde a gente. Então, assim, de totalidade, né? São 46 cromossomos que um indivíduo tem, ok? O indivíduo tem 46 cromossomos. Ele pode apresentar 23 pares. A espécie humana tem 24 cromossomos, ok? Tem 23 pares, mas tem 24 tipos de cromossomo. Por quê? Porque os pares, como eles são homólogos, eles são equivalentes. Só que no par sexual, o X e o Y não são equivalentes, eles são diferentes, né? Inclusive, eles têm origens diferentes. Então, essa diferença, né, gera esses números às vezes confusos, tá? 22 pares, né, são ali autossômicos, ok? Do 1 ao 22. E o último parzinho ali, os últimos 2 cromossomos, são sexuais, X ou Y, né? Lembrando lá a característica sexuais, né? Feminino XX e masculino XY, né? É sempre interessante de pensar que, né, na genética sempre inicia com X, né? Porque o ovócito secundário é sempre um X. Aí, se vai ser um Y ou não, vai ser o espermatozoide que vai determinar, né? Ok? Aqui foi isso aí que eu quis dizer mesmo, né? Então, quando eu pego lá 2 indivíduos, né? Um pai com 46 cromossomos lá e uma mãe com 46 cromossomos, suas células reprodutivas têm 23 cada, que quando somados vão formar um novo indivíduo com também 46 cromossomos, né? Mas agora misturado com 23 de origem paterna e 23 de origem materna, tá? Isso vai dar toda a nossa variabilidade genética, né? Que é muito importante. Às vezes é legal pensar, por exemplo, nas outras espécies, outras espécies assim de animais lá do início, né, do reino, né, outros grupos, né, plantas, fungos, eles possuem outras formas de reprodução. Então eles têm a reprodução assexuada como estratégia. Nós só temos assexuada, né? Então quando a gente para pensar nos processos biológicos do corpo, são todos adaptados para reprodução, né? E o resto é ficar, né? Só sobreviver mesmo. Mas é tudo adaptado para reprodução. Então toda a nossa variabilidade, todos os tipos de cabelo, todos os tipos de olhos, tudo, né? Todas essas características ali, elas vêm a partir dessa variabilidade das nossas células, né? Inicialmente já variadas, né? Por conta do crossing over lá na meiose, né? E depois justamente pela junção, tá? O que eu quero dizer com isso? Se um pai e uma mãe pode ter dezenas de filhos, né? Se sustentar, né? Mas assim, biologicamente falando, né? Todos os filhos ali que ela tiver, eles não vão nascer iguais, justamente porque já existe uma variabilidade do próprio indivíduo, né? Do próprio ser. E aí, quando soma, aumenta ainda mais a variabilidade, né? Ok? E você não percebeu, mas tem um comentário que é sempre legal. Sempre acho um pouquinho engraçado, né? Dá aquela risadinha. Cores fantasia, né? É óbvio que o cromossomo feminino não é rosa, né? E o cromossomo masculino não é azul, né? Um detalhe é bom de falar, né? Beleza? E como que vê o cromossomo? Esse é um detalhe interessante, né? Como é feito lá o cariograma, né? A extração desses cromossomos, né? Então, você tem uma retirada do sangue, tá? O sangue ali que vai ter várias células, principalmente para tirar as hemácias? Não, né? Porque a hemácia, o que vai ter nela? Não vai ter, no caso, não vai ter núcleo, né? Então, não é para tirar a hemácia. Mas você tira o sangue e separa as hemácias, porque elas vão decaindo, né? Elas vão decantando. E aí você remove essa parte, fica com o plasma, tá? E aí, ó,
Olha que interessante, ó, transferência de linfócitos, ok, através do plasma para um meio de cultura que possui a fitohemaglutinina. Ou seja, esses linfócitos vão se multiplicando. Vão se multiplicando, vão se multiplicando, vão se multiplicando. E depois tem a adição da colchicina, tá? E aí a colchicina, o que ela vai fazer? Ela vai iniciar ali o rompimento da célula. E aí vai ter a liberação dos cromossomos na célula, tá? Então, quando faz lá o cariótipo, ele não pega uma unidade de célula e vai lá e fura ela e obtém os cromossomos, né? Não, ele pega várias células, né? Milhares de células, pega uma solução que contém aqueles cromossomos que foram liberados, né? E aí, através de uma centrífuga, separa muito bem o conteúdo celular e o conteúdo aquoso, né? Você pega essas células, faz um gotejamento em lâminas e através disso, né, através de coloração também, você tem a microscopia, o exame de cariótipo, tá? Essa daqui é uma imagem real do exame de cariótipo, né? E aí, para você ter de anotação mesmo, qual que é a diferença do cromossomo 1 para o cromossomo 22, tá? Por exemplo, né? Do par 1 para o par 22, tá? Nós temos o que? Principalmente, tá? Tem outras características, mas principalmente é o tamanho. Então, o cromossomo 1 é o primeiro, é o maiorzinho, o 2 é o segundo menor, o terceiro é o terceiro menor, e assim vai tendo separado, tá? Você olhou aqui, se assustou, que é só o Y, né? Ué, como assim só o Y? Mas é o X tá aqui em cima, tá? Porque tá separado por tamanho, né? O Y é um cromossomo pequenininho, o X ele é maior, ele é inclusive maior, ó. Ele é praticamente do tamanho do nono, né? Então a gente pode dizer que é um cromossomo grande, na verdade, tá? Tá ali no top 10 cromossomos. Então, essa característica faz o X ficar meio fora ali, tá? Se fosse XX, ia ficar os dois ali em cima, né? Mas beleza. Existe uma forma de representar o cariótipo, né? Que é essa daqui, tá? É a mais comum, pelo menos que eu vejo, que é a 22AA, né? 22 autossômicos e XY, né? Para indicar ali que é masculino, tá? Pode ser também representado com 46XY. Por que 46XY? 46 tem todos os cromossomos, tá? E XY para representar que é masculino. O feminino é a mesma coisa, pode ser 22AA, né? 22 autossômico mais XX, ou de forma resumida, 46XX, tá bom? E agora tem as síndromes, tá? As síndromes eu tentei sintetizar algumas, talvez as mais... são mais famosas, né? Mas emblemáticas, são aquelas que mais chamam a atenção, tá? Que podem ser mais faladas. Que são síndromes, eu organizei numa tabela, mas depois tem ali um slide com a fotinha de cada um, tá? Mas de forma geral, quais são as síndromes então? A síndrome de Down, que é a mais famosa de todas, né? A de Turner, do X frágil, a de Klinefelter, a de Edwards, a de Patot, tá? A Wolff-Hirschhorn e a Cri do chat, tá? Então são essas. A Wolff-Hirschhorn é um nome ruim de falar, né? Mas olha só. Sobre síndromes, eu acho que a primeira questão pelo menos em sala, é essa, né? E se tratar? Não tem como tratar, né? É o cromossomo da pessoa. São todas as células que são daquela forma, né? Às vezes fica no imaginário popular de que é uma célula da pessoa que apresenta aquilo. E aí a pessoa ela apresenta aquelas características clássicas de síndrome, mas não tem nada a ver. Aquilo ali é todo o cromossomo dela. Todos eles são dessa forma, tá? Então você tem lá a trissomia do 21, né, que é a síndrome de Down, e você pode representar ela ali com 47XY, tá? Que vai ser ali, ó, lembra, era 46, agora é 47, eu especifico, e eu ainda adiciono esse mais 21, que é o quê? Não é mais 21 cromossomos não, mas é para dizer que esse cromossomo adicional aí que você percebeu, ele está no par 21, tá? Inclusive, como curiosidade, o dia 21 de março é o dia mundial do síndrome de Down, porque é a trissomia do 21, né? Março é mês 3, dia 21 de março, né? Então, uma curiosidade aí, tá? Na síndrome de Turner, né? Também chamada ali de monossomia do X, beleza?
ela vai ser representada lá, 45X. Não é 46, está faltando um cromossomo, e no caso a pessoa não é XX, né? Ela tem um X só, tá? Muitas vezes assim, até dizendo visualmente, né? Parece mais uma mulher mesmo, né? Do cromossomo X ali. Mas se a gente for pegar o pé da letra, né? Considerando ali o cariótipo, não dá para você dizer assim, é uma mulher, porque não tem ali o XX, né? Mas isso aí é aquilo, né? Eu, na minha posição sentado aqui nessa cadeira, posso falar isso. Agora, uma pessoa que convive com uma pessoa que tem a síndrome de Turner, né? Talvez ela vai dizer, não, como que não? É uma mulher, tal, né? E tudo bem. Então, assim, geneticamente falando, baseado ali no cariótipo, né? Você não tem o complementar, tá? É isso. A síndrome do X frágil, então, que é a pessoa ali, ela vai ter, percebe, ela tem a totalidade, 46XX ou 46XY, esse é o comum, esse é o padrão. Por que X frágil? Porque o X ali, literalmente o cromossomo, ele é fragilizado, tá? Então, digamos assim, esse cromossomo, ao invés dele ser inteiro, ele é quebrado, ele tem um pedacinho faltando, tá? Um pedaço fragilizado, por isso que é a síndrome do X frágil, tá? E aí já falo dos sintomas, tá? Ali do aspecto físico da pessoa, beleza? Nós temos a síndrome de Klinefelter, também conhecida muitas vezes como síndrome do supermacho, né? Que é aqui, ela vai ter 47 cromossomos, sendo um X a mais, tá? Então, assim, o ovócito secundário permanece com os dois X, e aí vem o espermatozoide e fecunda, né? Ou o espermatozoide mantém o XY e ele vai lá e fecunda o ovócito secundário, tá? Tem isso. A síndrome de Edwards, né, que é a trissomia do 18. Então, lá no par 18 tem um cromossominho a mais, tem 3. A de Patot, que é a trissomia do 13, né? A síndrome de Wolff-Hirschhorn, que é a deleção no P do 4, no P, que isso? Um dos bracinhos lá do cromossomo do par 4 foi deletado, e aí gera a síndrome de Wolff-Hirschhorn. Detalhe, repara aqui no cariótipo, mesma coisa, né? Mesma coisa de uma pessoa comum, tá? E aqui do chat que é a deleção no 5, né? E aí repara aqui também que tá igual, beleza? Agora, é claro, né? Trouxe só a tabela, trouxe aqui algumas imagens para a gente lembrar. Então, a síndrome de Down, pessoal, tem ali alguns atrasos, né? Alguns pequenos atrasos no desenvolvimento da criança. A pessoa, ela tem uma cardiopatia, né? Ela tem doenças coronárias, né? Ali no coração, que são típicas, né? Existe uma anormalidade ali do coração mesmo que a pessoa vai carregar para sempre, tá? Existe uma hipotonia, é muito característico das síndromes, tá? Então, se for para chutar assim, né? Qual é ali o aspecto de todas as síndromes? Seria a hipotonia, pouco desenvolvimento do músculo, tá? Não é nem desenvolvimento, mas esse tônus muscular ali que é gerado, né? Esse aspecto, por exemplo, digamos ali de uma demarcação do músculo, não é tão visual. Então, dá um aspecto meio contínuo da musculatura da pessoa, tá? Essa é a hipotonia. A pessoa pode desenvolver ali problemas auditivos, de visão, problemas de coluna, né? E alguns distúrbios na glândula tireoide. Porém, contudo, todavia, essa é uma síndrome que ela é muito visualizada. Muitas pessoas conhecem. E é uma síndrome que tem muita pesquisa por trás. Hoje em dia, uma pessoa com síndrome de Down, ela tem trabalhos muitas vezes comuns, né? Então, não é mais aquele caso ali da pessoa ficar digamos assim, num estado de muito cuidado, acamado ou algo do tipo, né, em casa, porque hoje em dia tem inclusive atores que possuem síndrome de Down, né, que fazem um papel sério e não simplesmente uma aparição numa TV ali, né, para demonstrar a síndrome. Não, ele faz um papel, ele desenvolve um personagem ali, né, claro, o personagem tem síndrome de Down, né. E aí esse distúrbio na glândula tireoide vai desenvolver ali alguns problemas de crescimento, né, e tudo mais, tá? Essa é a síndrome de Down, então, o cariótipo dela, né, você pode representar lá como 47, tá? No caso aqui da imagem tá uma menina, então eu vou colocar XX, né, XX, e aí mais 21, né?
ok? A síndrome de Turner é aquela que a pessoa ela tem, na verdade, 45 cromossomos, né? E um deles é X, ok? Então ela teve só o ovócito secundário. A pessoa tem ali baixa estatura, ok? Só para lembrar, né? Existe uma fecundação, só não tem a permanência do cromossomo ali no zigoto, mas existe uma fecundação, né? Senão a pessoa ia ficar grávida automaticamente, né? Não funciona assim, tá? Mas vamos lá, baixa estatura, então são pessoas ali abaixo ali do 1,60, né? Na verdade abaixo do 1,55, né? Então é claramente uma baixa estatura. O tórax é largo, né? Então forma um aspecto em V. Tem dobras na pele, tá? Essa dobra no pescoço que a gente observa aqui, né? São essas dobras, é um exemplo, né? No caso. Pouco desenvolvimento de seios, o ovário também é subdesenvolvido, tá? Gera uma infertilidade na pessoa. Pode apresentar algumas manchas e como o ovário é subdesenvolvido, consequentemente não tem menstruação também, tá? A síndrome do X frágil, lembra lá que é um cromossomo quebrado, tá? Não que é todos. Então, se eu fosse representar aqui, ó, é um menino, né? É 46XY, né? Ok? Então, a pessoa desenvolve ali um rosto alongado, tem as orelhas grandes, tá? Olha só que interessante, ó. Baixo tônus muscular, né? A hipotonia. Então, aquele aspecto do músculo contínuo, né? Com pouca demarcação. O céu da boca da pessoa é aberto, tá? Mas isso pode ser feito cirurgia, né? Mas o estrabismo, que é basicamente conhecido popularmente, né? Como uma pessoa ter um olho apontado para cada direção, né? O famoso vesgo, mas o termo técnico é estrabismo. E a escoliose, né? Na coluna, tá? A síndrome de Klinefelter aqui foi erro meu, não é o John Travolta que tem a síndrome de Klinefelter, tá? Mas é uma das filhas dele, tá? Perdão, um dos filhos dele que tem, tá? Mas aqui, ó, essa síndrome, então, a pessoa ela tem lá 47 cromossomos mesmo e tem XXY, tá? Então, ó, por exemplo, aqui é o menino, tá? XXY. Vai ter infertilidade, tá? Tem pouco desenvolvimento do testículo e do pênis, então eles permanecem pequenos, beleza? A pessoa pode ter dar uma boa espichada, ficar um pouco maior. Os ossos são fracos, tá? Existe uma fragilidade, pouco desenvolvimento dos músculos, né? E os pelos da face são reduzidos, beleza? A ginecomastia ali, que é um aumento ali, né? Um desenvolvimento do mamilo, tá? É muito... A ginecomastia ela é mais tratada num contexto de academia, né? Mas ela pode aparecer aí no caso dessa síndrome, tá? A síndrome de Edwards, então, que é uma doença, uma doença não, é uma síndrome, né, que vai atingir lá o cromossomo 18, tá? Então a pessoa tem 47XY, no caso aqui é um menino, né, parece, no 18, tá? E aí na síndrome de Edwards, eu acho que o mais clássico mesmo que as pessoas conhecem são as pernas cruzadas. Então a pessoa ela tem ali as pernas cruzadas mesmo, tá? E a estenose pulmonar e estenose aórtica aqui também. Então, os canais, né, dos brônquios ali, ou a própria aorta, são mais fechadinhos, tá? Um calibre menor. Então, gera ali dificuldades, tá? Tanto respiratórias quanto de circulatórias, beleza? A síndrome de Patot, que é lá no cromossomo 13, tá? Que aí vai causar a famosa lá fenda labial, né? Ou os lábios leporinos, né? Que as pessoas falam. Essa fenda labial aqui, ela pode ser fechada esteticamente, tá? Mas a pessoa nasce. E ela demonstra um fator da nossa embriologia, que é o quê? Os nossos lábios, eles são juntados, né? Eles são simétricos, tá? Simetria bilateral, já falei lá na primeira aula, é mentira, né? Não existe exata simetria, né? Mas é o que dá o formato da nossa boca, né? E aí, no caso, a criança nasce com a fenda aberta ali e depois trata, né? É super comum você ver pessoas que fecharam, né? Às vezes tem um cortezinho ali de uma cicatriz ou algo do tipo. Ou às vezes nem tem, né? Você só acredita que a pessoa teve o lábio leporino quando ela conta pra você, né? Porque não fica evidente, tá? Mas aqui na síndrome pode ser bem mais complexo do que isso, porque a pessoa desenvolve os olhos pequenos, uma ausência dos olhos, tá?
Muitas vezes o buraco do olho não é formado, tá? Se a gente refletir, né? O olho é um órgão, uma estrutura, mas o buraco do olho é um buraco na pele, né? Um buraco no crânio também, né? Mas é um buraco na pele e essa às vezes não se abre, né? E aí, não sei qual é o procedimento médico que fazer, né? Mas pode resultar isso. Pode, por exemplo, né? Há imagens de um único buraco formado, tá? Mas é isso, tá? E a pessoa ela também é infértil e tudo mais, ok? A de Wolff-Hirschhorn, só para comentar então, né? Que são aquelas deleções, né? De um braço e tudo mais. A pessoa ela pode apresentar lá microcefalia na Wolff-Hirschhorn, tá? E micrognatia, que é essa mandíbula reduzida aqui, tá? Já a síndrome de Cri-du-Chat é o choro agudo muito semelhante ao de um gato, tá? Tem vídeo na internet, não quis separar aqui, mas quem quiser visualizar e ouvir, né? Tem no YouTube e tudo mais, né? Bem documentado isso, tá? E a pessoa apresenta também microcefalia e micrognatia, tá? Então, mandíbula reduzida e cabeça reduzida também, beleza? Pessoal, vamos fazer uma pausazinha. Eu volto lá resolvendo as questões e migro para a genética. Prometo que não vou correr com conteúdo, porque qualquer coisa a gente joga para semana que vem e aí já casa os conteúdos, tá? Pode ser 10 minutinhos?